Agora, numa nova aliança, o próprio Deus em nós gera o desejo de Deus em nós. Em Romanos 12 fala que nossa mente passou a ser renovada e agora nós experimentamos a mesma vontade que é a vontade de Deus. Nós experimentamos a sua vontade, nós desejamos a mesma coisa que ele deseja. Isso é muito maneiro. Imagina o seguinte, não é só saber a vontade, não é só conhecer a vontade. A lei já revelava a vontade e não resolvia. Então não é sobre conhecer a vontade, é experimentar a mesma vontade. É isso que Paulo falou à igreja em Roma. Romanos 12. O fato é que agora o próprio Deus veio viver em nós. E agora não tem. Por isso que a lei escrita perdeu o seu poder, porque não faz mais sentido. Não precisa mais, uma vez que o próprio Deus gera em nós o seu desejo. Nós desejamos o que Deus deseja, nós amamos o que Deus ama, nós odiamos o que Deus odeia. Por isso que nós começamos a repelir o pecado e desejar Deus e amar as pessoas. Nós começamos a amar as pessoas como nós fomos amados. Maneiro isso, né? Essa é a nova aliança. Não mais segundo a antiga, muito mais poderosa. Não escrita em tábuas de pedra, mas agora gravada em nossa mente e em nosso coração pelo próprio Deus. E agora nossos pecados foram perdoados e da nossa maldade, dos nossos pecados, ele não lembra mais. Simplesmente por causa disso. É uma nova natureza. A antiga aliança era comportamental. Era de fora para dentro. Era tentar fazer na expectativa de que isso me mudasse. E nunca resolvia. Agora a nova aliança não é comportamental. Ela é transformadora, não é mais de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Eu desejo e por isso faço. Eu sou e por isso eu faço. Antigamente a gente fazia na esperança de se tornar e não funcionava. Agora nós somos e por isso fazemos. O povo então obedecia na esperança de ser abençoado. Agora em Efésios 1 fala que desde a eternidade, por causa de Cristo, nós já fomos abençoados. E por isso nós fazemos. Nós não fazemos para si, nós fazemos porque somos. Nós não fazemos para que Deus nos ame. Deus nos ama e por isso hoje nós podemos fazer, porque Deus nos ama tanto. A antiga aliança era para Israel. Jeremias 1 fala que farei uma nova aliança com Israel. Ué, Theo, então a nova aliança também é com Israel? Preste atenção que Paulo disse à igreja em Gálatas. Gálatas 3, 14, do 23 ao 29, diz o seguinte: por meio de Cristo Jesus, os gentios, nós, né? Que não somos judeus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós recebemos o Espírito Santo, porque uma promessa que tinha sido só para Israel agora se estendeu a nós. E o versículo 23 segue dizendo: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que a fé fosse revelada. Então antes era pela lei, agora é pela fé. A aliança da lei e a aliança da fé. Então, antes que houvesse a fé, antes que nós pudéssemos ser um com Cristo, o Espírito Santo habitasse em nós pudéssemos ouvir a voz dele através de um relacionamento dentro de nós dependíamos do escrito, né? Então, nós éramos guardados na lei. Eram parâmetros comportamentais, né? Voltando às regras de trânsito. Imagina que o ideal seria que ninguém ultrapassasse limites de velocidade. O ideal seria esse. Mas, o que é necessário fazer? Bota lá um semáforo, bota uma lombada, um quebra-mola, bota, enfim, radar, artifícios para que o cara limite a sua velocidade. Mas o ideal seria que isso não fosse necessário. A lei é isso aí, é o semáforo, é o radar, são pontos que protegem o homem uma vez que o homem deseja o mal. Mas uma vez que o homem nasceu de novo, não precisamos mais do semáforo, do radar, porque nós já desejamos o que é certo. Entendeu? Éramos protegidos na lei. Parâmetros comportamentais para manter nosso bom relacionamento. Mas, agora, uma vez que vivemos pela fé, o Espírito veio viver em nós e agora nós desejamos o que Deus deseja. Pode tirar os semáforos, pode quebrar a pedra, porque agora o Espírito vive em nós e gravou a sua vontade no nosso coração. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, entendeu? A lei foi abolida, acabou a lei, não tem que guardar a lei, tá? Agora vivemos pelo Espírito. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Olha, isso aqui é muito poderoso. Revestir de Cristo. Sabe o que é revestir? Aqui atrás tem uma parede. Tem tijolo aí dentro. Você não vê, porque essa parede foi revestida.
Você não vê mais você não vê mais o tijolo, você vê aquilo do qual a parede foi revestida. Nós fomos revestidos de Cristo. Agora o Pai olha para nós, ele vê Cristo, que é quem nos reveste. Por isso nós fomos declarados justos e santos, porque agora nós somos vestidos de Cordeiro. Assim como no Éden, quando Adão pecou, Deus encontrou Adão nu. Lembra? E aí, o que Deus fez? O homem fez para si uma roupinha de folha. Lembra disso? O homem descobriu uma folha de figueira. Deus remove essa roupa de figueira e faz uma roupa com pele de animal e cobre Adão com a pele do animal. Sacrifica o animal e o homem então é coberto, revestido do animal, da pele do animal. A folha de figueira na Bíblia representa a lei. É símbolo de justiça própria, ok? E Deus então remove a justiça humana, remove a lei, sacrifica o cordeiro e reveste o homem de cordeiro. Nós fomos revestidos de Cristo. Isso nos purificou, isso cobriu a nossa nudez. Não é o nosso comportamento que nos justifica, não é fazer certo que nos justifica. Nós fomos justificados pelo sangue do cordeiro e por isso agora desejamos o que é certo. Isso nos mudou. Poderoso isso, né? Muito, 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 muito bom. Agora nós fomos revestidos de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, acabou. Nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então, a antiga aliança exclusiva para Israel. Agora acabou a separação. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Israel não é mais um povo. Agora existe uma nova realidade. Não é mais um povo separado, um povo escolhido. Agora nós fomos feitos filhos de Deus por causa de Jesus. A circuncisão não é mais no corpo, agora é uma circuncisão no espírito, no coração. Nós fomos purificados no coração. Em Cristo nós fomos purificados, fomos santificados e fomos separados para Deus. Então, ponto em comum em todas as alianças sempre foi Deus nos abençoando, ok? E então abençoando os outros através de nós. Sempre foi Deus se relacionando conosco, nós ouvindo a voz dele e correspondendo. O recurso é todo dele, ele envia todo o recurso, nós só obedecemos para que fôssemos abençoados e abençoássemos outras pessoas. Então preste atenção, se a base sempre foi relacionamento, ouvir a voz de Deus, ser um com ele, para que desfrutássemos da bênção e abençoássemos, ok? Perceba que a bênção das alianças não estava no Pai. A verdade é que a bênção é o Pai. É o relacionamento e por causa do relacionamento é que temos coisas. A bênção nunca esteve relacionada a coisas. A bênção sempre foi o Pai. Foi isso que Cristo veio resolver. O problema de pecado que nos afastava de Deus. Em Lucas 15, versículo 12, fala que o filho mais jovem falou: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu os bens entre dois filhos. Essa palavra herança, no original, é ousias, que significa presença constante. A herança, a bênção de Deus para nós, é a presença constante dele em nós. Essa é a bênção. Isso é bênção de verdade. Bênção não tem a ver com coisas. Bênção é ele em nós. O Espírito Santo agora habita em nós. Antes era o tempo da visitação de Deus. Deus visitava o homem. Agora é o tempo da habitação de Deus, porque nada mais nos separa, não tem mais o que possa nos separar dele, uma vez que o problema do pecado já foi resolvido, né? Antigamente Deus visitava o homem porque não tinha como habitar em nós. Deus é santo e não habita no meio da podridão, no meio da sujeira. Mas agora que fomos revestidos de Cristo, o Pai olha para nós, ele vê Cristo em nós. Agora o Espírito dele vive em nós. Nós podemos desfrutar da presença constante de Deus em nós. Essa é a grande herança. Essa é a realidade da nova aliança. Esse é o tempo que vivemos, é o tempo do Espírito, é o tempo da fé. Deus habita em nós. Deus não está longe. Deus não está nos olhando de longe. Deus não está cuidando de nós de longe. Deus está em nós, falando conosco de dentro para fora, nos guiando de dentro para fora, nos orientando de dentro para fora, nos capacitando de dentro para fora. Toda capacitação agora é de dentro para fora. É o Espírito de Deus nos capacitando. Antigamente era a força do braço, agora é no poder do Espírito. Antigamente era cumprindo a lei, agora é agindo pela fé, é ouvindo a voz de Deus e correspondendo. Muito bom, né? Então, a herança que Jesus veio disponibilizar para nós foi exatamente a presença constante de Deus em nós. Em Efésios 1 fala que nós fomos abençoados através de Jesus, não é isso? E que bênção é essa? Relacionamento com Deus, o próprio Pai.